para que a aula seja gravada. Ok. E eu acho que é isso. Não sei se alguém, se o pessoal que entrou depois, então, tem ainda alguma dúvida. Qualquer coisa é só perguntar. De resto, Prof, tudo certo. Oi. As presenças, como é que tu tá fazendo? Não fazendo nada, não. Com presença. Não tenho ideia de como eu vou fazer, Eduardo. Estou ainda estudando um jeito. Eu estava olhando agora aqui para vocês, porque eu consigo ver na tela, eu consigo ver na tela os nomes de vocês, né? Então, eu estou achando que eu vou printar a tela e aí... Cadê o troço aqui? Vou printar a tela e daí eu printando a tela, eu vejo os nomes de vocês, sabe? Uma boa ideia, prof. É, porque não consigo pensar em outro jeito, sabe? E na tela cabem 49 pessoas. E nós estamos em 46, então vai dar certinho. Não tá aparecendo os 49 aqui, por que será? Quando terminar a pandemia, aí a gente vai estar sabendo bem direitinho todas essas ferramentas. Mas daí já terminou, né? Vou printar a tela e vai ser assim que eu vou... Engraçado que não muda. Vocês conseguem mudar a tela? Eu vejo sempre as mesmas pessoas. Mas, prof, tem uma partezinha ali que tem o pessoas, né? Tá escrito ali pessoas, 48, e depois o chat. Acho que dá para ir printando por aquela parte ali onde aparece o chat. Daí tu vai descendo o cursor e vai pegando, porque eu acho que as imagens, eu não sei como... Ou tem três pontinhos que dá para mudar o design, como é que tá Layout, né? organizado. Isso. Pois é ali que eu fui agora e coloquei para ver 49 pessoas. Só que não mudou a tela, entendeu? Na tela continua. Eu acho que muita gente, né? Na tela continua as mesmas que estavam, que não são as 49. Sei lá o que houve. Bom, enfim. Eles tinham que ter... nesse Meet, tinha que ter um relatório de presenças, né? Só falta isso. Aí seria perfeito. Prof, tu selecionou aquela opção mosaico? Sim. Selecionei, vou tentar de novo. Selecionei mosaico. Já até troquei agora aqui para ver se... Mosaico. E aí vai lá embaixo, aumenta para as 49, né? E aí deveria de aparecer as 49 pessoas na tela. Só que não aparece. Bom, então é o seguinte. Mas tem mais embaixo? O que tem mais embaixo ainda? Não sei. Não sei, sumiu. Prof, tenta colocar em tela cheia. Eu acho que aparece mais gente daí. F5? Não, ali mesmo no... Onde é que ela tá? Ah, tá. Ali mesmo nos três pontinhos tem escrito ali tela cheia. Prof, acho que teu microfone tá desligado. Liguei agora. Bom, mas enfim, tudo bem. Na pior das hipóteses, depois eu faço como a Lúcia falou, vou printando
ali onde diz o número de pessoas. Ok, então vamos lá. Bom, vou apresentar para vocês, então, a nossa aula e a gente vai conversando. Hoje eu resolvi dar aula aqui, vamos ver se vocês enxergam. Eu resolvi fazer desenho. Vocês enxergam o desenho? Não? O branco? Fica meio desfocado, assim. Desfoque, né? Dá para ver que tem desenho, mas fica Fica desfocado. desfocado porque eu tô com fundo desfocado. Agora acho que eu... Enxergam? Vou fazer desenho, acho que Dá para ver, fica mais longinho assim, mas dá para ver. o banco põe mais perto. Mas aí eu acho que consigo mostrar, desenhar um pouco claro também. Ok. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a nossa tela. Então, nós vamos falar agora sobre os vírus. Estão enxergando aí na tela? Conseguem ver o que eu estou apresentando? Sim. Ok. Bom, então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a evolução, falamos um pouquinho sobre o geral da microbiologia. Vocês chegaram a ler aquele texto que eu falei para vocês lerem? Leram sobre quem foi Louis Pasteur? Não? Sim. Tá bom. Sim. Anotaram, preencheram aquela folhinha, anotando só o que cada um deles fez, qual a importância de cada um na história, na construção da ciência microbiologia? Sim? Sim. Sim, prof. Beleza. Então, decidimos que a gente ia começar falando dos vírus primeiro, em função da pandemia que é causada por um vírus, né? Então, assim, vocês já iam aprender um pouco sobre como é a estrutura desses não são seres, né? Como é a estrutura desses agentes infecciosos e como eles se replicam. Então, vamos lá. O que vocês sabem sobre os vírus que vocês considerem extremamente diferente de todos os outros seres vivos ou agentes infecciosos que vocês já ouviram falar? Eles só existem para incomodar. Não, assim, não seja tão malvado com eles, não é que só existem para incomodar. Eles incomodam, no caso, especificamente, no coronavírus, né? Mas não assim que só existam para incomodar. Mas olhem só, a diferença maior entre eles é que, se a gente desenhar aqui, estruturalmente, tá? Uma bactéria, ela tem... Estão enxergando aqui o desenho? Meio mal? Uma bactéria tem uma estrutura... Hã? Estamos enxergando, Dá prof. pra fixar só a tua imagem, prof, que aí aparece bem. Nós podemos ter, tem essa opção. Não, prof, nós fixamos você, aí aparece bem. Tipo, eu fiz isso. Ah, tá. Então, o desenho de uma bactéria, a estrutura de uma bactéria, ela é muito simples. Ela tem um material genético, que alguns livros vocês vão ouvir como nucleoide, tem uma membrana plasmática, depois aqui em volta dessa membrana ainda tem uma parede celular. Isso aqui é a estrutura de uma bactéria. Dentro dessa estrutura aqui, dentro dessa bactéria, ainda a gente vai ter ribossomos, que são as estruturas, as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Isso é uma célula bacteriana.
Uma célula eucariótica, quer dizer, uma célula ou... Agora eu puxo o computador para cá. Uma célula eucariótica, que é tipo um fungo, um protozoário, ou mesmo uma célula nossa, ela vai ter uma membrana plasmática, um envoltório nuclear e aqui dentro ainda material genético. DNA, vai ter alguns RNAs aqui, ribossomos, e além disso, várias outras organelas, como retículo, complexo de Golgi. Essa é a estrutura de uma célula eucariótica, essa é a estrutura de uma célula procariótica, e como nós vimos na semana passada, são os dois grandes grupos celulares que dividem todos os seres vivos, né? Quer dizer, seres vivos são classificados assim, em procariontes e eucariontes, e aí os reinos depois debaixo desses domínios, e os vírus, cadê? Não estão aqui. O que eles têm de diferente? A diferença entre os vírus é que não tem, nenhum vírus vai ter ribossomo, não tem ribossomo, o que já é uma diferença muito importante, porque o ribossomo é a estrutura celular que sintetiza a proteína, né? Se aquela célula não for capaz de sintetizar a proteína, o que vai acontecer com ela? Não vai ter como produzir membrana, não vai ter como fabricar o seu próprio DNA, não vai ter como fabricar parede, nada acontece, não existe uma célula se não existir proteína ali. Então, vírus não tem isso daqui. Vírus não tem também uma membrana plasmática. Ele vai ter depois que a gente vai ver um envelope, mas não tem membrana plasmática. A estrutura do vírus é muito simples. Normalmente a gente representa assim, como uma estrutura icosaédrica. Essa estrutura é formada por proteínas. Mas da onde vieram essas proteínas? Se ele não fabrica proteína? De onde o vírus tira a proteína? Rouba, né? Ele invade uma célula, faz a célula fabricar para ele e rouba toda essa proteína de dentro daquela célula. Então, ele não tem essa capacidade porque não tem ribossomo. E ele vai ter um material genético aqui, que pode ser um DNA ou um RNA, que é uma outra diferença muito importante em relação aos outros tipos celulares aqui. Tanto as células procarióticas quanto as células eucarióticas tanto essa quanto essa tem na sua constituição genética moléculas de DNA, que é onde a informação genética é armazenada, e também tem moléculas de RNA, que são as moléculas que fazem a tradução, não é a tradução, mas que fazem trazem a informação que está no DNA para ser transformada em proteína, né? Tanto aqui quanto aqui tem isso, tem DNA e RNA. O vírus também não tem isso, então. Não tem, ou ele tem RNA, ou ele tem DNA. Então, essa estrutura simples do vírus faz com que a gente diga que ele é um ser acelular. Essa é uma das primeiras características bem importantes dos vírus. Vírus é acelular. O que quer dizer acelular? Quer dizer que não tem estrutura celular. Não tem. E o que é não ter estrutura celular? Não tem uma membrana, não tem organela citoplasmática, não tem nem sequer um ribossomo. Então, ele é acelular. O fato de ele ser acelular, ou seja, o fato de ele não ter como fabricar um novo vírus sozinho, faz com que ele seja um parasita intracelular obrigatório.
quer dizer que não vai ter um vírus se replicando com capacidade de se reproduzir, de se replicar fora de uma célula. Ele sempre vai precisar invadir a célula, e aí lá dentro da célula ele rouba toda a estrutura dessa célula para conseguir se reproduzir, se replicar, né? Então, essas são duas características bem importantes do vírus. Quer dizer, eles são acelulares e são parasitas intracelulares obrigatórios. Certo? Voltar ali para nossa imagenzinha. Aqui tem também um pouco sobre o tamanho. O tamanho dos vírus, ele é realmente muito menor que as bactérias também. Normalmente, a ordem de 1000 vezes menor. Então, por exemplo, nós medimos uma bactéria em micrômetro. Os vírus, eles podem ser medidos em nanômetros, porque eles são ainda muito menores. Você consegue invadir ou encher uma bactéria com milhões de vírus. O nome, o termo vírus, ele tem origem do latim, e significa veneno. A forma com que os vírus foram que o vírus foi descoberto, foi um cientista estudando a doença do mosaico do tabaco. Doença do mosaico do tabaco é uma doença do tabaco, né? Que estragava as folhas de tabaco. Então, chamaram um cientista chamado Dmitry Ivanovsky. Esse Dmitry Ivanovsky... Vou apagar isso aqui. Esse Dmitry Ivanovsky, ele, na tentativa de entender, então, qual era a causa dessa doença do mosaico do tabaco, o que ele fez? Ele fez um experimento assim, ele macerou a folha do mosaico do tabaco e coou esse macerado, né? E o que ele... deixa eu me concentrar. Coou esse macerado, e aí o que passou pelo filtro, ele inoculou em uma outra planta. Não foi o que passou pelo filtro, foi o que ficou filtrado. O que ficou no filtro, ele colocou em contato com uma outra planta, com a intenção de que, no filtrar, ele conseguisse reter o agente causador da doença do mosaico do tabaco em cima do filtro, né? Só que o que ele percebeu? Ele percebeu que quando colocou essa parte que ficou macerada no filtro, no tabaco, o tabaco não ficou com as mesmas características da doença do mosaico, né? Quando ele repetiu o experimento, ele pegou o filtrado e colocou esse filtrado, então, no tabaco. E aí viu que o tabaco acabou tendo as mesmas características da doença. Lembram que eu comentei na aula passada aquele negócio do postulado de Koch, que é assim que a gente vê qual é o agente infeccioso? Qual é o agente de uma doença? A gente sempre tem que isolar o agente, inocular esse agente em um indivíduo saudável, e esse indivíduo saudável precisa manifestar as mesmas características do indivíduo doente, né? Então, essa era a ideia. A ideia era que o tabaco adoecesse a partir daquele agente infeccioso que teria sido colocado nele, teria sido isolado anteriormente. Bom, por fim, o que aconteceu? Ele viu que o agente causador da doença do mosaico do tabaco, ele era muito menor, muito pequeno, a ponto de ter passado por esse filtro. Ele não ficou retido no filtro e sim passou. Então, eles diziam, como esse filtro ele era pequeno o suficiente para reter todas as bactérias que se conhecia até o momento, então eles entenderam que o agente causador da doença do mosaico do tabaco era ainda muito menor do que uma bactéria. E aí eles chamaram isso de veneno.
Mais tarde, então, é que foram descobrir que esse veneno, na verdade, era um vírus. Mas foi, então, um cientista chamado Dmitry Ivanovsky que descobriu os vírus na tentativa de estudar ou estudando a doença do mosaico do tabaco. Que ano? 1700 e alguma coisa. Não lembro agora, exatamente. Mas 1700 e alguma coisa foi. Bom, e os vírus, eles podem infectar que tipo de célula? Todos os tipos de células. Nós encontramos vírus infectando células do tipo animais, qualquer tipo de animal pode ser infectado por vírus. As bactérias também são infectadas por vírus. Então, por exemplo, o nome dos vírus que infectam bactérias, inclusive, são bacteriófagos. E os bacteriófagos são muito utilizados hoje, inclusive como alternativa para o uso de antibióticos. Então, existem muitos estudos tentando usar bacteriófagos no lugar de antibióticos para destruir bactérias. Protozoários também são infectados por bactérias. No ambiente, existem muitos vírus e muitos bacteriófagos infectando o ambiente também, invadindo qualquer tipo celular. Nós, né, obviamente, muitos vírus que invadem o nosso corpo e alguns nem sequer causam doença nenhuma. Então, os vírus, eles têm um espectro de hospedeiros bastante variado e podem infectar qualquer tipo celular. Só tem uma coisa, não é que um mesmo vírus infecte qualquer tipo celular. Existe uma outra característica nos vírus que é a especificidade, quer dizer, cada vírus é específico para um tipo celular. Isso vai depender de receptores, né, de estruturas proteicas presentes na estrutura viral que sejam reconhecidas pelas células do hospedeiro. Então, assim, nós passamos a nossa vida infectado por muitos vírus, né? O que quer dizer isso? Existem alguns vírus que invadem o nosso corpo, ou assim como outras espécies também, invadem as nossas células, se integram no nosso genoma e ficam por toda a nossa vida convivendo com a gente por muitos anos. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Vírus do herpes simples, tipo 1, tipo 3, tipo 6, 7, 8, são vírus que... O vírus do herpes, por exemplo, esse vocês já devem, inclusive, saber direito. O vírus do herpes, depois que você pegou herpes uma vez na vida, você vai seguir com herpes para sempre. Por quê? Porque o vírus do herpes é um vírus DNA e ele se integra no genoma do nosso nervo trigêmeo. E ali ele fica. Fica minha vida inteira ali. Toda vez que eu tiver por algum motivo, ele vai sair, literalmente, ele anda, o vírus anda pelo nosso nervo trigêmeo, vem normalmente nessa região, que é a junção entre mucosa pele, e aqui ele vai se replicar. Isso acontece em função de várias coisas, né? Mas sistema imunológico, tem gente que o que dispara essa migração do vírus é o sol, tem gente que tem algum alimento que faz com que o vírus se reative, né? Então, esse é um vírus que está no corpo, no nosso organismo, e passa com a gente a vida inteira. Vírus varicela zoster. Também, muitas pessoas, depois que tem varicela, esse vírus da varicela zoster, ele se insere no genoma também, de alguns nervos em específico, e ele fica ali até um dia ser reativado. E aí, volta lá a pessoa a ter varicela zoster, que é conhecida como cobreiro. Já viram falar do cobreiro? Já viram que algumas pessoas têm, assim, na linha das costas,
cobreiro, mas na verdade não é cobreiro, né? Existe também a alergia, obviamente, né? Tem algumas pessoas que têm dermatite de contato, em função de algumas plantas, enfim. Mas, além da dermatite de contato, os sintomas são muito parecidos, a varicela zoster também se manifesta assim, como forma de reativação do vírus da varicela, que às vezes as pessoas tiveram a varicela lá na infância, e essa reativação pode acontecer quando a pessoa tem 50, 60 anos. E Professor, o cobreiro não é da catapora? Como? O cobreiro não é da catapora? Alguns chamam de catapora. É a mesma coisa. Mas é a reativação da catapora, então. Uhum. Bom, enfim, o vírus do Epstein-Barr também, que é o vírus do beijo, né? Citomegalovírus, que também pode... Esse é um vírus que pode, então, ficar dentro do corpo da pessoa por muitos anos. O nosso genoma, ele ficou repleto de DNA viral. O que significa isso? Ao longo da evolução, ao longo dos milhares e milhares de anos de evolução, meu Deus, cada vez que eu tenho que clicar para alguém entrar, eu me perco. Ao longo dos milhares e milhares de anos de evolução, então esses vírus, eles foram sendo incorporados no nosso genoma. A gente chama esses vírus de retrovírus endógenos, ou seja, eles se inserem no genoma e ali eles vão ficar para sempre. E toda vez que as nossas células se replicam, se reproduzem, elas acabam reproduzindo também essa parte do genoma viral. Existem algumas teorias também que falam... Prof? Como? O que você falou que eu me perdi? Às vezes tu via... Ah, tá bom. Bom, então, assim, o local onde esses vírus se inserem no genoma ao longo da evolução podem ou puderam, talvez fizeram com que esse genoma também se modificasse, trazendo genes novos, trazendo características novas para as nossas células, trazendo capacidades de produzir moléculas diferentes para as nossas células, ou até interrompendo alguns outros genes, né? Porque isso depende do local onde esse vírus se insere no genoma. Mas, enfim, o nosso genoma, ele é carregado de genoma de vírus ao longo do período de todo o período de evolução. E de que maneira a gente consegue agregar esse vírus? Imaginem aqui comigo, se é um vírus que invade uma célula, por exemplo, uma célula somática. Lembram a diferença de uma célula somática e uma célula gamética? Se é um vírus que invade uma célula somática, células somáticas são células que fazem parte ou que fazem o nosso corpo todo. Então, as células da nossa pele, as células dos nossos órgãos todos, as células nervosas, são células somáticas. E as células gaméticas vão ser, então, óvulo e espermatozoide, né? Só os gametas. Células somáticas, se forem invadidas pelos vírus, obviamente, esse vírus ele vai se replicar sempre nessas células somáticas. A forma de você transmitir esse vírus para uma outra pessoa é você transmitindo, a gente chama isso de transmissão horizontal, né? Quer dizer, você pode transmitir o vírus para uma outra pessoa, por exemplo, você pode ter um HIV, o HIV ele invade uma célula somática, que são os linfócitos T, e esses linfócitos T, você pode transmitir um linfócito T infectado para uma outra pessoa, então por uma transmissão horizontal,
você transmite o vírus para outra pessoa. Esse vírus vai passar o resto da vida com aquela pessoa, né? Mas existem também alguns vírus que podem invadir as células gaméticas. E aí, sim, esses vírus que invadem as células gaméticas, eles vão ter uma transmissão diferente, vão ser transmitidos de forma vertical, quer dizer, de pai para filho, né? E aí a próxima geração, e a próxima geração, e a próxima geração. Normalmente, os vírus de forma horizontal, então de pai para filho, são vírus que não são tão letais, né? Porque os vírus letais, eles excluem da população aquele indivíduo, né? Eles diminuem a população daquele indivíduo que contém o vírus justamente porque a pessoa fica doente ou tem uma vitalidade menor, enfim. Então, essas são as formas de transmissão do vírus. Ou ele é transmitido de forma vertical ou de forma horizontal. Horizontal, então, são normalmente vírus transmitidos via células somáticas e vertical via células gaméticas. Como que é a estrutura do vírus, então? Mais ou menos a gente já desenhou ali, o vírus tem uma estrutura muito simples, e eu tenho um modelinho didático para mostrar aqui para vocês. Ó, isso daqui é o nosso coronavírus. Conseguem enxergar direitinho? Eu acho que eu vou fechar a apresentação, né? Aí fica maior, eu acho. Aí. Bom, então, esse daqui é um modelinho de um vírus, tá? O modelo do coronavírus, então. Todo vírus, ele vai ter essa parte aqui de dentro. Todo vírus, ele vai ter essa primeira parte aqui, que é o que a gente chama de capsídio. Se vocês olharem bem, o capsídio, ele é feito de um monte de bolinhas. Estão vendo as bolinhas? Essas bolinhas representam, aqui no nosso desenho, né, no nosso modelo, os capsômeros. Capsômeros são subunidades proteicas que depois, que são fabricadas essas proteínas dessa forma, em forma de subunidades proteicas, que depois se aglomeram e formam toda essa estrutura grande que é o capsídio. Dentro desse capsídio vai estar o material genético, que vai ser sempre ou um DNA, esse aqui no caso, como é o coronavírus, é um RNA. E vai ter o RNA ou o DNA. Então, essa é a função do capsídio, proteger o material genético que vai estar aqui dentro. Esse vírus aqui, só essa estrutura, capsídio mais material genético, a gente chama de vírus nu. É um vírus nu, esse aqui não está aparecendo, mas ainda tem algumas proteínas aqui na volta, que são as proteínas pelas quais o vírus pode se prender, se ligar na célula do hospedeiro. Alguns vírus, não são todos, mas alguns deles ainda têm uma capa de uma membrana, que é um envelope, em volta, que então é esse daqui, seria esse envelope aqui, ó. Nesse envelope, no caso do coronavírus, por exemplo, ele tá cheio de proteínas também, que são essas proteínas coloridas, e essas proteínas, elas são chamadas de spikers, ou espículas, e elas servem para ligar o vírus na célula do hospedeiro. Ok? Eu vou desenhar aqui agora no quadro. Ó. Vamos dar licença. Só um pouquinho. De novo, aquele mesmo desenho que eu mostrei para vocês antes. E normalmente a gente acaba desenhando os vírus com essa estrutura icosaédrica. Então, o nome disso aqui é capsídio. Capsídio. O capsídio é essa estrutura proteica que protege o material genético.
E o capsídeo, ele é formado por capsômeros. Aqui tem uma bola, vou mostrar. Que eu acho legal de mostrar assim, ó. Agora eu vou jogar. Isso daqui, então, a bola, obviamente, vocês estão vendo o que é, né? Mas vocês imaginem que toda a estrutura seja o capsídeo, tá? Dentro da bola vai estar o material genético. E cada uma desses gomos da bola é um capsômero. Então, capsômeros formam o capsídeo, ok? Por que isso é importante? Quando o vírus vai ser montado dentro da célula, a célula muito espertinha, ela faz o quê? Ela fabrica as subunidades proteicas, que são os capsômeros, o material genético é jogado ali dentro e o capsômero faz uma coisa que em inglês chama assembly. Em português é uma montagem, uma automontagem mesmo que a gente fala. Mas todos aqueles capsômeros na volta do material genético. E se montam e se encaixam bem direitinho. Entenderam? Então, capsídeo formado por... Se eu conseguisse fazer desenho, eu ia ficar fazendo um negocinho assim, ó. E cada partezinha dessa seria um capsômero. Dentro desse capsídeo vai estar o material genético. Opa, genético. Material genético. Olha, o meu gato, ele não quer me abandonar. Dá oi lá pro pessoal, ó. Lá, ó. Ai, que amor! Fica nos meus pés, daí eu ando e fico desse jeito. Assim. Fica quieto, menino. Que lindo! Ó, nos meus pés o tempo inteiro. Olha, enxerga? Pois é, quando eu digo para as pessoas que os gatos são piores que cachorro, porque o meu gato, ele vai sempre atrás de mim. Se eu vou para a cozinha, ele vai atrás de mim. Se eu vou para o quarto, ele vai atrás de mim. Se eu vou no banheiro, ele vai atrás de mim. Eles são piores que cachorro. Daí eu tô caminhando e ele, quando eu vejo, eu tô... E eles ficam exatamente embaixo do pé. Terrível, né? A posição do gato é ficar embaixo do pé da gente. Né? E aí a gente pisa e eles só ficam... Ai. Essa é a coisa da aula em casa, né? Os gatos, cachorro, passeando. Bom, então, entenderam o negócio do capsídeo, acho que é ali que eu parei, né? Da estrutura. Qual é a função, então, desse capsídeo? Primeira função é proteger o material genético. Então, seja DNA ou seja RNA, ele vai estar protegidinho aqui dentro do capsídeo. Mas tem uma outra função bem importante também desse capsídeo, que é ligar o vírus na célula do hospedeiro. Porque, como tem proteínas aqui, essas proteínas vão ser reconhecidas pela célula do hospedeiro também. Ligar o vírus na célula do hospedeiro. Então, essas são as funções desse capsídeo. Está aqui para isso. Para fazer essas duas coisas. Alguns vírus ainda, não são todos, essa estrutura aqui de material genético mais capsídeo, a gente chama de nucleocapsídeo.
genético, como que ele pode ser? Então, pode ser DNA ou RNA. Qual é a implicação disso? Pensem cá vocês. Um vírus RNA, ele consegue se inserir no nosso genoma? Vou perguntar de novo, peraí. Qual é o tipo de material genético das nossas células? Como é? DNA, certo? O nosso material genético é DNA. Isso significa que um vírus DNA, ele pode conseguir inserir o seu material genético dentro das nossas células e ficar ali guardadinho. Porque são igual, os dois tipos de material genético são iguais. DNA e RNA são iguais. Opa, DNA e DNA são iguais, né? Então, um vírus DNA pode invadir uma célula nossa e fica lá. É isso que acontece com, por exemplo, o vírus do herpes. O vírus do herpes é um vírus DNA. Então, ele invade as nossas células e fica guardadinho, grudado no nosso DNA lá. Agora, um vírus RNA não funciona assim. Um vírus RNA, esse vírus vai invadir a célula, vai fazer com que a célula trabalhe para ele, fabrique novos vírus, arrebenta essa célula e vai-se embora. Então, o ciclo de doença de um vírus RNA, normalmente, ele é mais rápido. Normalmente, o vírus faz um ciclo e vai-se embora. É o que acontece, por exemplo, com a gripe, com o próprio coronavírus, é o que acontece com o rotavírus, por exemplo. Ninguém tem rotavírus para sempre. Já viram falar de alguém com rotavírus para sempre? Não. Por quê? Porque ele é um vírus RNA. Então, ele invade a célula, arrebenta essa célula, faz com que a célula fabrique novos vírus e depois ele vai-se embora. Quer dizer, não é que ele vá-se embora porque, assim, se replicou e vai-se embora. Porque aí, o nosso sistema imunológico começa a dar conta e ele vai-se embora. Assim é a gripe. A gripe não tem lá o ciclo de 7 dias. Vai-se embora. Agora, o vírus da herpes, o que acontece? Depois que você pegou, o vírus faz o ciclo e vai-se embora. Faz o ciclo e vai-se embora. Para onde ele vai-se embora? Ele não vai-se embora para sempre. Não existe cura para herpes. O que é o vai-se embora desse vírus é que ele se recolhe de novo para dentro do DNA, lá para o material genético. Então, essa é uma diferença bem importante entre os vírus quando se fala de qual é o tipo de ciclo que esse vírus vai fazer no nosso corpo. Se for um vírus DNA, tem chance desse vírus se inserir no genoma das nossas células e ali ficar. Se for um vírus RNA, isso não vai acontecer. O vírus vai entrar, fazer seu ciclo e a doença vai passar. Entenderam? Sim. Sim? Tá bom. Sim, prof. Então, vírus DNA. Esse vírus, ele pode fazer um ciclo que a gente chama de ciclo... esqueci o nome do ciclo. Ciclo gênico. Ele pode fazer um ciclo gênico. O que quer dizer isso? Um ciclo de vida. O vírus DNA pode fazer um ciclo em que ele se insere no genoma da célula do hospedeiro. O vírus RNA, ele vai fazer sempre um ciclo lítico. O que significa isso? Ele vai invadir a célula, vai lisar essa célula e pronto, não vai ficar armazenado no material genético dessa célula. Então, esse faz um ciclo gênico e esse faz um ciclo lítico. Outra coisa, o DNA, ele é muito estável.
Essa é uma outra característica bem importante também. Normalmente, os vírus DNA, eles sofrem muito menos mutações ao longo da sua vida do que os vírus RNA. E isso implica que é mais fácil produzir uma vacina, é mais fácil você adquirir imunidade contra esse tipo de vírus, porque ele não sofre mutação. O que é sofrer mutação? Quando o vírus sofre mutação, ele vai modificar estruturas da sua estrutura, né? Então, por exemplo, agora o que está acontecendo com o coronavírus? Ele está modificando as spikers. As spikers são as proteínas que ele usa para invadir a célula, mas além disso, é a partir das spikers que a maioria das vacinas estão sendo produzidas. Então, se a spiker modificar, a vacina já não é mais eficiente, né? É o que acontece também com o vírus influenza. O vírus influenza, que a gente toma vacina todos os anos? Todos os anos precisamos tomar vacinas. Por quê? Porque ele é um vírus RNA e ele é um vírus que muta muito as estruturas de superfície. As spikers dele sofrem tanta mutação que você consegue produzir um anticorpo capaz de reconhecer essa daqui. Aí, no ano que vem, essa daqui já está tão diferente que os seus anticorpos não reconhecem mais. Porque ele é um vírus RNA e é muito instável. Então, é o contrário do DNA. O DNA é estável. E esse daqui é instável. Por que será que isso acontece? O DNA, ele é naturalmente uma molécula mais estável, porque ele é fita dupla, né? Ele é também evolutivamente feito para ficar, não se romper, não se quebrar, né? Ele precisa ser uma molécula estável, afinal das contas, é o DNA que guarda todas as informações genéticas, tanto da nossa quanto de todas as outras espécies. Então, ele é muito estável, fica armazenadinho lá no núcleo, né? Bonitinho. Já o RNA, o que acontece? Ele não tem esse papel principal, assim, na vida de uma célula. O que acontece é que, toda vez que a célula precisa de uma proteína, um RNA é fabricado, como se fosse um xerox, né, de uma receita, é fabricado, é mandado para o citoplasma, o ribossomo lê essa receita e esse RNA é destruído. Pronto. Quando essa célula precisar novamente dessa mesma proteína, outra cópia é feita lá no núcleo, enviado para o citoplasma, lido pelo ribossomo, depois de já cumprido com o seu papel, esse RNA é novamente destruído. Então, em função dessa dinâmica de funcionamento do RNA dentro de uma célula, de ele servir somente como um mensageiro, em função disso, ele é muito mais instável, fita simples, né? As ligações são mais frágeis, então ele é destruído mais facilmente também. Por isso, os vírus RNA, eles também têm esse RNA, assim como o nosso, que é mais instável, aqui também é mais instável. O RNA é mais instável, por isso sofre muito mais mutação. Então, os vírus RNA sofrem muito mais mutação que os vírus DNA. Isso implica em dificuldade de produção de vacina, dificuldade de produção de anticorpos pelo nosso corpo, dificuldade com imunidade. São doenças virais com menos chance de serem tratadas. Ok? Esses vírus... Professora, Oi? você poderia dar um exemplo, por exemplo, o vírus HIV, porque é tão difícil produzir uma vacina, e se tem alguma... O vírus HIV, ele ainda nem se enquadrou nesses vírus que a gente está falando agora. Por quê? O vírus HIV, ele é um retrovírus. O que quer dizer um retrovírus? É um vírus
que quando invade as nossas células, ele ainda consegue transformar o RNA deles em DNA. Então, ele é mais malvado ainda do que todos esses outros. Ele tem uma estrutura de RNA, o que já é um problema por ser mais instável, né? Ele já tem, então, essa instabilidade do RNA, e além disso, ele tem essa capacidade de produzir um DNA a partir da sua molécula de RNA. A gente vai ver isso depois. Mas ele não se enquadra, quer dizer, não que ele não se enquadra. Ele tem RNA na sua estrutura viral. Mas ele tem uma enzima ainda aqui, que se chama transcriptase reversa. Reversa. O que essa transcriptase reversa faz? Ela vai fazer o seguinte, ó, o meu quadro não é assim tão grande, para quem enxerga aqui. A transcriptase reversa faz o seguinte, ó, o normal é que numa célula normal você tem um DNA, a partir desse DNA é feita uma transcrição e você vai ter um RNA, né? O nome desse processo aqui é transcrição. E esse vírus, o vírus do HIV, ele é tão esperto, mas ele é tão esperto que olha o que ele fez. Lembram que eu falei que um vírus RNA não consegue se inserir na nossa célula e ficar para sempre ali, certo? Para isso acontecer, isso acontece com vírus que são DNA. Só que o vírus HIV, vocês sabem que a pessoa pegou o vírus HIV e nunca mais se livra dele, né? O que pode é diminuir carga viral através do uso desses medicamentos, dos antirretrovirais. Mas não se livra do HIV nunca mais. Quer dizer, existem agora alguns outros estudos, assim, mas enfim, no princípio não. Então, esse vírus, o que ele faz é que ele tem uma enzima que faz esse processo aqui inverso. Ele faz, a partir do vírus, do RNA viral, ele consegue fabricar um DNA. E esse DNA aqui se insere dentro do DNA, arrebenta um pedacinho e se insere no DNA dos linfócitos T e fica ali para sempre. Toda vez que esses linfócitos se reproduzirem, eles vão reproduzir junto o DNA viral agora. E o motivo pelo qual a vacina ainda não foi conseguida foi justamente porque ele é muito instável e sofre muita mutação. Então, não se conseguiu ainda produzir uma vacina que fosse eficaz. Ok? Ok. Então, isto, deixa eu apagar aqui. Esse vírus que é um nucleocapsídeo, então, que tem só o material genético e o capsídeo, a gente diz que é um vírus nu. Vírus nu porque não tem nenhum outro revestimento. Exemplos de vírus nus. Vírus da hepatite A. O vírus da hepatite A, por exemplo, é um vírus nu. O vírus, sabe aquele vírus do papilomavírus, aquele das verrugas? Aquelas verrugas que a gente tem assim na pele, aquilo ali também é a verruga também é um vírus, né? É um papilomavírus, e esse vírus papiloma também é um vírus nu, quer dizer, é um vírus que tem somente essa estrutura de capsídeo e o material genético dentro. Qual é a implicação disso? Normalmente, isso implica na forma como o vírus é transmitido. Esses vírus nus, eles são um pouco mais resistentes que os vírus envelopados. Por quê? Alguns vírus,
em volta ainda desse capsídeo, tem o envelope. O envelope é aquilo que eu mostrei aqui para vocês na minha imagem, que é essa capa que fica na volta do capsídeo, né? Isso é o envelope. E o envelope, ele é o quê? Quando o vírus está lá na célula, se reproduziu dentro da célula, se replicou dentro da célula, e agora ele vai ser liberado de dentro dessa célula. Como ele é liberado? Ele pode ser liberado de várias formas. Ou ele simplesmente faz um BUM, arrebenta a célula e sai aquele monte de vírusinho para fora. É uma alternativa, é uma forma que alguns vírus conseguem se liberar da célula, mas alguns vírus brotam da célula. E quando eles brotam, eles roubam uma parte da membrana celular e carregam essa parte da membrana celular junto com eles. E então, essa parte da membrana dá origem ao que a gente chama de envelope. Nesse envelope, normalmente preso no envelope, junto com ele, estão as espículas, ou as spikers. Talvez agora, ouvindo na televisão falar do corona, eles falam muito em spikers. Então, esses vírus que têm o envelope são chamados de vírus envelopados. Então, existem dois tipos de vírus em relação à estrutura. Ou ele é um vírus nu, composto somente por um nucleocapsídeo, ou ele é um vírus envelopado, que além do nucleocapsídeo, ele roubou uma parte da membrana celular quando foi sair da célula durante o seu processo de replicação. A diferença aí está normalmente na forma de transmissão das doenças causadas por eles, ou enfim, não necessariamente doença, é transmissão do vírus, né? Vírus nus, eles são muito mais resistentes que os vírus envelopados. Por quê? Porque o envelope do vírus, que é essa membrana, ela é, imaginem uma bolha de sabão. Imaginaram? Uma bolha de sabão, ela explode, né? Então, ela é muito mais sensível, esse envelope, ele é muito mais sensível, é muito mais fácil de ser destruído. E como as spikers, lembra que eu falei para vocês antes que essas espículas, essas proteínas, são a forma que o vírus se liga na célula? O vírus se liga na célula por essas spikers aqui. É a forma que o vírus usa para entrar na célula. Então, vocês imaginem se essa membrana se romper, explodir, as spikers não vão existir mais, certo? Então, o vírus deixa de ser infectivo. Essa é a ação do sabão, essa é a ação do álcool no vírus. Toda vez que você passa algum tipo de detergente ou algum tipo de álcool, acetona, que seja algum solvente orgânico, e você passe algum solvente orgânico nesse vírus, esse envelope se rompe e o vírus perde a infectividade. Se ele não tem mais spiker, ele não é mais invasivo, você não consegue mais fazer com que ele invada uma célula. Então, assim, ele perde a infectividade. Já o vírus nu, ele é mais resistente, porque essa capa proteica aqui, ela é muito mais resistente, em função de ser proteína, ela é mais densa, alguns, inclusive, cristalizam e ficam cristalizados por dias em superfície. Então, esse vírus nu, ele é muito mais resistente, por isso ele vai ser transmitido de outras formas, como, por exemplo, ele pode ser transmitido via orofecal, né? Você pode ingerir ele junto com os alimentos, ele consegue ficar na água por bastante tempo,
Por isso é essa forma que os vírus da hepatite A, rotavírus, são transmitidos. Então, vírus nus são mais resistentes que os vírus envelopados. Os vírus nus, por serem mais resistentes que os envelopados, podem ser transmitidos por transmissão orofecal. Então, você pode eliminar esses vírus via as fezes, serem levados para alimentos, ser levado para água, e aí você ingerir esse vírus de novo. Os vírus envelopados, eles não podem, por ser muito sensíveis, eles não conseguem ficar muito tempo no ambiente, principalmente se o ambiente for muito seco, se o ambiente for ventilado, porque ele vai, explodir. Ele não vai ser transmitido por água, você não vai tomar um vírus da hepatite C na água, por exemplo. Por que que não? Porque como ele tem aquele envelope, ele é muito mais sensível e ele vai se romper na água. Ele precisa sempre ser transmitido via fluidos. Os vírus envelopados são transmitidos via fluido. O que é fluido? Sangue, esperma, saliva, sangue, esperma, saliva, urina, né? Sempre tem que ter um fluido para deixar aquela membrana íntegra, senão ela se rompe muito fácil. Por isso que o vírus do coronavírus agora, ele é um vírus envelopado. Então, por isso que falam, mantém o ambiente ventilado, deixa o ambiente com sol, porque isso vai fazer com que o vírus seja destruído. O vírus não suporta ficar muito tempo em ambiente seco demais, não suporta ambiente com sol, porque a radiação ultravioleta também destrói essa membrana. Então, ele é muito mais sensível. Entenderam? Mas, então, não teria necessidade de higienizar os alimentos. Não consegui entender. Tenta me explicar como assim. Tu quer dizer que ele não ficaria muito tempo em superfície estável. Ele não ficaria muito tempo estável em superfícies. Pois é. Na verdade, assim, na verdade, em relação a essa questão do corona, lava, não lava, superfície, não superfície, tem vários estudos que têm se contradito. Por quê? Quando a gente faz o teste, por exemplo, no laboratório, tá? A gente vai lá, eu quero saber, por exemplo, se tem corona nesse copo que eu tomei água. O que acontece? Tem duas formas de eu fazer esse teste. Uma delas é o que nós fizemos aqui, que é você pega lá um suave, mesmo que se faz no nariz, pega o suave, passa nesse copo, e aí você pega esse suave e coloca numa solução, e aí vai todo para o processo do laboratório, né? E quando chega lá no final do nosso teste, o que a gente identifica? Tem coronavírus, não tem coronavírus. Mas nós identificamos se tem ou não tem isso aqui, ó, do coronavírus. Porque é só isso que a gente enxerga do coronavírus. É só isso que nós conseguimos ver no laboratório, só RNA. Eu não consigo, no nosso teste aqui, eu não consigo dizer se esse vírus que eu encontrei era isso aqui inteiro ou era só isso aqui. Entenderam a diferença? Então, assim, se eu digo que o coronavírus, ele é um vírus envelopado, que é instável em ambientes normais, se ele é instável, isso aqui se rompe fácil, o que eu vou encontrar ali no meu copo é só o meu RNA viral. Então, eu detectei a presença do vírus, mas eu não sei se esse vírus estava ou não infectivo. Então, essa é uma abordagem de algumas pesquisas. Outras pesquisas fizeram diferente o estudo. Fizeram esse mesmo swab que eu falei para vocês, passaram aqui, só que tem alguns laboratórios que tem como cultivar o vírus. Então, aí sim, se eu pegar o vírus daqui, se eu conseguir fazer ele se replicar em algum lugar, né?
aí eu posso dizer que eu estava com o vírus infectivo aqui. Porque aí eu coloquei num outro lugar, o vírus conseguiu se ligar numa célula, entrar, invadir, replicar e fazer todo o ciclo de vida dele. Então, entenderam que são duas abordagens. Algumas abordagens dizem que foram encontrados coronavírus nas frutas das bancas. Ah, tá. Esse tipo de coronavírus que foi encontrado foi, na verdade, RNA. Estava morto, né? Quer dizer, o RNA sozinho não faz nada, não faz verão. Porque não consegue invadir a célula. Mas existem outros estudos que fizeram esse negócio que eu falei para vocês com o cultivo do vírus. Então, foram lá, coletaram das frutas, levaram para o laboratório, colocaram esse vírus para crescer numa cultura de células, e ele conseguiu se replicar. Então, qual a ideia? Tem que lavar, sabe por quê? Porque o vírus, ele não vai ser estável por muito tempo. Só que o problema é o seguinte, a pessoa passou por ali, cuspindo por cima do negócio, né? O vírus, ele tá lá no meio da saliva, só que vocês imaginem o tamanho. Conseguiram imaginar o tamanho de um vírus, gente? Olha só. Minha filha fez uma analogia outro dia, assim. É que você não vai ter noção do tamanho da minha casa, mas, enfim. Imaginem uma sala de aula lá do laboratório, lá da universidade. Uma sala de aula daquele tamanho, o vírus seria do tamanho da sua borracha. Conseguem imaginar a diferença de tamanho? Né? Se uma célula fosse uma sala de aula, o vírus seria do tamanho de uma borracha. Tipo assim, atim. Então, eu estava falando mesmo? Ah, tá. Então, vocês imaginem agora como eu espirrei aqui, a quantidade de perdigotos. Obrigada. Perdigotos são gotículas minúsculas de saliva. A quantidade de perdigotos que são lançadas no ar e que ficam nas superfícies é muito grande. Então, o vírus, ele vai estar estável dentro desse perdigoto. Entenderam? Quem é que tinha me perguntado do negócio a Isabela? Isabela, então, na verdade, a situação é essa, entendeu? Que o vírus, se for ficar só o vírus ali em cima, ele não vai conseguir ficar estável, ele vai ser destruído. Porque o ambiente precisa ter umidade. Só que a questão é que quando a pessoa espirra, quando a pessoa fala, ela elimina perdigotos, que são gotículas de saliva, e o vírus vai ficar dentro da gotícula de saliva. Então, quanto maior for essa gotícula de saliva, mais tempo esse vírus vai conseguir ficar estável ali dentro. Por isso que tem que higienizar ainda assim. Deixa eu ver. O que ele perguntou? Eu vi algo no jornal, mas sempre muda. Sim, é que assim, ó, isso não está pronto ainda, não tem como dizer exatamente quantas já sofreu. Aqui no Brasil mesmo, nós temos um grupo, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é do Fernando Spil, que é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, e ele está comandando um estudo sobre essas mutações. Mas ainda não terminou, então eu não sei te dizer exatamente quantas mutações que tem. Eu li que na Europa encontraram 4 variantes bem diferentes, assim, porque existem vários graus de variação também, né? Mas não sei te dizer agora a quantas anda, até porque a última semana eu realmente não li. Não, a princípio não, né? A princípio na piscina e no mar ele deve ser destruído. Mas vamos ler sobre isso agora, daí a gente consegue discutir um pouquinho melhor sobre esse negócio de quantas mutações o corona já... Vamos tentar fazer uma aula só do corona. E aí a gente consegue, eu vou mandar um material para vocês lerem também, e aí a gente consegue discutir melhor sobre o corona especificamente. Tá? Deixa eu voltar lá para aquela minha aula, então, onde é que eu gravo?
Aqui. Bom, então olhando para essa imagem, que é a imagem que eu desenhei, tentei desenhar ali para vocês, só um pouquinho. Perdi até o álcool já. Agora que eu já não estou mais com coronavírus, até o álcool sumiu. Bom, então olhando aqui para esse desenho, ó. Nós temos o capsídeo. Conseguem enxergar o apontador? Eu estou apontando aqui? Sim? Sim. Então, aqui nós temos o capsídeo, material genético, que vai ser DNA ou RNA. Aqui dentro do capsídeo, algumas enzimas, né? Enzimas que são importantes para a construção e organização do vírus. No caso, quando ele invadir a célula, aqui inclusive está representando ó, a transcriptase reversa. Tem um outro nome que eu esqueci de falar para vocês, que é isso daqui, ó, vírion. Normalmente, quando o vírus ele está fora da célula do hospedeiro, que ele não está se reproduzindo, a gente chama de vírion, e não de vírus. O vírus, normalmente, é um termo utilizado para quando esse agente infeccioso está dentro da célula se multiplicando. Eu adoro essa imagem, porque ela mostra também a membrana. Então, ó, aqui a membrana do envelope, que foi roubada da célula, né? Todas as espículas, ou spikers, várias spikers diferentes, e aqui dentro o material genético de novo. E lembrando que o capsídeo é formado por esses capsômeros. Todo vírus, ele é específico para um grupo de células. Então, o que significa isso? Você não vai conseguir fazer com que um coronavírus invada, por exemplo, quer dizer, o coronavírus até que ele é tão terrível que não vamos falar dele, vou falar do HIV. O HIV, ele invade especificamente linfócitos TCD4. Por quê? Porque lá no linfócito TCD4 existe uma fechadura que a spiker encaixa perfeitamente. É aquele esquema da chave e fechadura. Quer dizer, todo vírus só vai ter condições, só vai ter capacidade de invadir uma célula que tenha um receptor específico para uma proteína X dele lá. Então, no caso do HIV, somente você não vai ter HIV em células do epitélio bucal, por exemplo. Né? O HIV vai invadir somente as células do linfócito TCD4. Eu tinha... Ó, nessa apresentação, eu vou mandar para vocês depois, tá? Nessa apresentação, na próxima... Não sei aonde que tá agora, mas ele tem uns links para uns vídeos do YouTube que mostram o processo de replicação viral. Eu queria que vocês assistissem em casa. É só clicar ali, vocês vão conseguir assistir. Então, aqui nessa figura está mostrando isso, ó, o vírus, ele só vai conseguir invadir essa célula se ele conseguir reconhecer as proteínas da superfície da célula. Se eles se reconhecerem, como vai reconhecer? Um vai ter que encaixar no outro. Aqui também está mostrando isso melhor, ó. Olha. Tá aqui as spikers sendo reconhecidas pelas proteínas de superfície da célula, e aí sim o vírus vai conseguir ser, ele vai ser endocitado por essa célula depois. Aqui, ó, que nessa imagem tem várias, nessa coisa aqui, nesse slide, tem várias links para várias animações sobre replicação viral. Eu gostaria que vocês vissem depois em casa. Tipos morfológicos dos vírus, então. A gente falou
que os vírus podem ser nus ou podem ser envelopados, mas eles existem didaticamente falando, né? Eles podem ser icosaédricos, que é esse formato que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês antes. Vírus helicoidal ou tubular, que é esse tipo de vírus aqui, ó. O que significa isso? Ao invés de ter essa estrutura e aí o material genético ficar lá dentro, o que acontece é que o material genético, ele é todo envolto por proteínas. Então, o capsídeo, ele não vai ser estruturadinho desse jeito. É esse desenho aqui, ó. Estão vendo que as proteínas do capsídeo estão presas no material genético, protegem o material genético também são reconhecidas pela célula do hospedeiro, mas de uma maneira diferente. E existem também os vírus complexos, que é um exemplo, né, nós temos, então, os bacteriófagos. O que tem esse vírus aqui de complexo? Tá aqui a parte icosaédrica, né, e ele tem como se fosse um colar mesmo, que a gente chama assim, para o material genético vai passar por esse colar e vai ser jogado para dentro da célula. E aqui as caudas. Isso daqui parece um ET, né? Parece uma nave espacial. E esse vírus, ele senta na célula, inclusive senta mesmo. A gente vê até, já fizeram microfilmagem, e o vírus senta na célula, baixa aquelas perninhas dele ali e injeta o material para dentro do hospedeiro. Formas de contágio, então, dos vírus. Os vírus podem, então, ser transmitidos via aérea superior, que vai ser normalmente influenza, rinovírus, todos os vírus, eu não sei se vocês já sabem disso, mas a gente tem a mania de chamar tudo que é tipo de doença respiratória de gripe, né? Mas não é. Existem centenas de tipos de vírus diferentes que causam doenças respiratórias. A maioria delas, a gente deveria ser referida, todas elas deveriam de ser referidas como resfriados virais. Gripe, a única gripe é influenza. Só influenza causa gripe. Todos os demais vírus, eles causam resfriados. Então, influenza, gripe. Mas aí tem adenovírus, rinovírus, heparinavírus, vários tipos de outros vírus que causam outros tipos de resfriados. Mas eles, como atingem, como eles se prendem, se ligam e se replicam nas vias aéreas superiores, eles são transmitidos pelas vias aéreas superiores também. O vírus do sarampo também. Transmissão oral, quer dizer, você ingere o vírus. Então, normalmente, os vírus que são ingeridos são aqueles vírus que eu falei para vocês nus. Por quê? Porque eles são mais resistentes e conseguem ser transmitidos por alimentos ou por água. Via sexual, então é uma outra forma que também vai ter, são normalmente por aqui os vírus envelopados, né? Que são aqueles vírus transmitidos junto com secreções. Papilomavírus, aquele vírus que é o causador do câncer de cólon de útero, né? Que a gente tem que fazer o Papa Nicolau. Vírus da hepatite HBV, vírus da hepatite B, o HIV, o HCV também, né? Vírus da hepatite C também. Por secreções, então, normalmente aquelas que são com feridas, né? Que tem secreção da própria lesão, como é o caso da varicela, que tem, então, a pápula. Essa pápula, na verdade, o que ela significa? A pápula, ou o herpes, que é mais fácil e todo mundo conhece. O herpes, quando ele está ativo, então, quando o vírus migrou para essa junção, normalmente, ele lesiona aquele tecido ali. Por que ele lesiona? Ele lesiona porque invade uma célula, se multiplica, rompe a célula. Outra célula se multiplica, rompe. Vai rompendo
várias células que deixam o tecido lesionado. Além disso, o sistema imunológico vai ali para tentar dar conta disso e ainda forma a pus, né? Que é células leucócitos tentando fazer ali a limpeza do lugar. Então, essa lesão vai também estar carregando vários vírus. É outra forma de transmissão e é vírus envelopado, secreção. E transcutânea, obviamente, então, por exemplo, uma pessoa com HIV, né, no momento que atravessa, faz uma lesão em função do contato com o sangue, por exemplo. Então, essas são as formas que os vírus podem ser contagiados. E replicação viral, então. Eu vou mostrar só uma imagem para vocês de replicação viral, mas a gente vai falar na semana que vem, tá? Sobre replicação viral, porque ele é um pouco mais... Ver se eu consigo aqui. Vocês estão enxergando? Ou não estão enxergando nada? Não, tá meio cortado. Eu tenho que... Diminuindo? Será que deu agora? Não, prof. Não? Peraí, então. Deixa eu ver de outro jeito. Tá com zoom. Tá com zoom? Meu Deus do céu. Deixa eu parar essa apresentação. E apresentar... Ah, mas que confusão isso, né? Tá, é isso aqui que eu quero mostrar. Isso aqui está onde? Na janela? Eu acho que eu apaguei o negócio. Eu fechei até a apresentação. Você foi agora. Agora eu fechei tudo, agora não acho mais nada. Tá. Eu vou mandar para vocês o link para vocês olharem, que daí a semana que vem a gente vai falar sobre replicação viral e eu queria que vocês tivessem assistido o vídeo, tá? Ok? Então tá bom. Então por hoje chega, para nós não nos cansarmos muito dessa vida. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Hã? Tudo ok? Ah, que bom. Acho que foi bem bom, assim, eu só vou dar uma revisada, depois tu manda os slides pra gente, né? Vou mandar. Eu vou mandar a gravação também. Ah, sim, só acho que dá uma revisada, mas ficou bem claro, assim. Tá bom. Então, eu vou mandar para vocês olharem ali, vou ver se eu consigo mandar agora já, senão depois acaba esquecendo, tá? Tem os livros, né? Vocês têm aí os livros, que eu acho que é uma boa pedida se vocês conseguirem dar uma lida para poder não ficar só com a apresentação, né? E se puderem também lerem algumas coisas sobre o corona, é legal que a gente pode discutir na semana que vem também, junto, durante o processo de replicação viral, a gente pode falar sobre o coronavírus também. Mas foi bem legal o quadrinho lá atrás, foi bem legal. Foi bem Eu mais sinto uma rápido de visualizar, assim.
Eu sinto uma falta de um quadro que vocês não têm ideia. Ai, eu sei. Não, foi bem bom, assim, bem legal mesmo. Que bom, então. Que bom, obrigada, Karine. Então tá bom. Então, vamos almoçar. Que aí, semana que vem tem mais. Beijo. Beijo, prof. Tchau. Até semana que vem. Tchau.